Na Odisseia, há diversas passagens em que a própria poesia vira tema do poema. Isso é uma dimensão extremamente arrojada e moderna. É o primeiro poema em que isso ocorre no Ocidente. Uma questão, portanto, de caráter metalinguístico. Um dos momentos em que isso ocorre é justamente na permanência, na conversa que Odisseu tem com o rei dos Feácios, no canto 11. Ele começa a fazer um relato, como vocês sabem, das suas agruras e do seu passado na Guerra de Troia. E o rei fica embevecido, ele fica absolutamente tocado pelo estilo de fala de Odisseu e compara Odisseu a um poeta. Isso já é impressionante. Então vocês têm uma poesia dentro da poesia, o herói, portanto, desempenhando o papel do próprio Homero. É muito arrojado do ponto de vista dos pressupostos e da reflexão sobre a poesia. Mas há um ponto ou outro nesta passagem que eu gostaria de destacar, que é o transporte anímico que o rei relata ao ouvir Odisseu. Ele se coloca numa outra temporalidade, num tempo em que as coisas são estáticas, ou seja, a passagem dos acontecimentos se suspende, de certo modo. O efeito estético leva, portanto, o rei a outra dimensão da experiência que não tem a ver com o caráter passageiro do tempo. O efeito estético produz no Rei dos Feácios uma situação de transporte anímico. Ele se coloca numa outra dimensão da experiência em que o tempo é suspenso. E ele descreve isso e ele faz referência a isso a Odisseu. Eu leio alguns versos do canto 11, mais ou menos verso 365 e em seguida, para que vocês tenham uma ideia do que eu estou dizendo. A primeira referência, justamente surpreendente, é quando ele se dá conta da dimensão estética, poética da fala do próprio herói. Ele diz o seguinte: há forma em tua linguagem, e em ti sobeja a precisão egrégia. Aedo pareces, do raconto exímio que narraste, acerca de amarguras tuas e de argivos. Notem, a esse primeiro registro comparando, portanto, o herói a um poeta. O herói vira um poeta ali diante do rei que constata a dimensão estética, poética, justamente, da linguagem de Odisseu. Logo a seguir, ele pede então que o Odisseu continue, ele fica tão embevecido que ele pede que então o Odisseu continue a sua narrativa. E registra um fato de grande importância para que vocês reflitam sobre o sentido da linguagem artística. A linguagem artística efetivamente nos coloca numa outra dimensão do tempo, em que o desgaste, o percurso, estas formas da vida que estão fadadas inevitavelmente ao fim, não é, ao desaparecimento, no caso da linguagem artística não é o que ocorre. Ao lidar com uma outra dimensão da experiência, justamente ela nos coloca numa situação em que o tempo, parece pelo menos, cria uma ilusão de que o tempo é imperecível. Este fato é registrado pelo Rei dos Feácios a seguir, na continuação da fala a Odisseu. Ele diz o seguinte: a noite se dilata. Ele olha o tempo ali e percebe que a noite está como se delongando sob o efeito da fala do herói. É extraordinário o episódio. Ele diz: a noite se dilata, algo indizível. Veja, ele mesmo constata o estarrecimento diante do fato de ver que a noite, em lugar de chegar ao seu curso, ela se dilata, ela obedece, ela segue a uma outra dimensão. Essa dimensão é ditada justamente pela audição da fala do herói neste contexto poético. Repito, para que vocês entendam, é apenas um convite de leitura que eu faço
a vocês desse canto 11, verso 365 e seguintes. Ele diz então: a noite se dilata, algo indizível. Não é hora de dormir na grande sala. Conta os feitos que têm ares de prodígios divos. Veja aonde ele coloca, em que estatuto, qual o estatuto que ele dá aos feitos heróicos, que são prodígios divinos. Esta é justamente a dimensão estética que eu gostaria de salientar aqui para vocês, que o poema, não só nesta breve passagem, mas em outras passagens, trabalha tematicamente numa reflexão que talvez seja uma das, se não a primeira, eu diria a primeira reflexão sobre a complexidade do efeito da linguagem literária. A linguagem literária e, em decorrência, a linguagem estética da arte tem esse poder de nos colocar numa outra dimensão da experiência em que o caráter perecível da vida, pelo menos momentaneamente, é suspenso e nos coloca numa outra dimensão de contemplação e de reflexão sobre a potencialidade da linguagem, não ser apenas a linguagem da comunicação, mas a linguagem que tem a ver justamente com essa dimensão contemplativa. Ok, pessoal? É mais ou menos isso que eu queria dizer. Um abraço.